Hoje nós começamos um novo projeto na TV Unicesumar, na CBN, Capital e Poder. Na CBN já existia, e com o mesmo espírito, são os cases de sucesso. Pessoas que fizeram a própria história e acabaram fazendo a história de muita gente, com empreendimento, com a sua atuação política, com a liderança numa instituição de representação civil. E hoje nós vamos começar falando sobre educação. Talvez um dos casos de maior sucesso que Maringá teve, de um empreendimento que nasceu aqui, está se expandindo por todo o país, tem quase 200 mil alunos. Eu converso hoje com o reitor do Unicesumar, Wilson Matos. Wilson, obrigado por aceitar o nosso convite no Capital e Poder. É um prazer estar aqui no seu programa, né? Inaugurando o programa, para mim é um privilégio. A primeira coisa que eu queria te perguntar, Wilson, é a história de vida. Dizem que os grandes cases de sucesso têm pessoas que têm diferenciais na sua própria vida. Todo mundo tem uma vida comum, tem seus problemas e seus dilemas. Como é que você, inspirado na sua vida, chegou onde você chegou? Como é que você faz a ponte entre o Wilson Matos, começando a sua vida como pessoa, e ele como empresário? Pois bem, eu tive uma infância pobre, zona rural, até os 9 anos de idade, mudei para Maringá, fui estudar, fiz o primário no João 23, em 1957, e a vida continuou. Nunca parei de estudar, era um sonho do meu pai estudar os seus 9 filhos, era um homem simples, mas visionário, tinha uma biblioteca em casa, lia muito, lá na zona rural, e nós conseguimos, eu e meus outros 8 irmãos fizemos faculdade na década de 70 e 80. Querer é poder. Quem que é uma coisa rara na década de 70 ter uma família que quer um caminho, é possível. Parte sempre do princípio, é possível, tem que ter sonhos e ir atrás para realizá-los, né? E eu fiz matemática, fiz 2 anos em Mandaguari, 2 anos na Federal de Santa Catarina, trabalhei 8 anos e meio numa retificadora durante a década de 60, toda a minha adolescência e juventude. Me casei trabalhando nessa retificadora, mas concluí meu curso numa faculdade uma instituição de renome, Federal de Santa Catarina. Isso me permitiu já voltar e entrar no ensino superior e básico aqui no Maringá e região. Mas os tantos anos de retificadora, igreja também era um meio de desenvolvimento pessoal, comunicação e tal, isso me deu bastante habilidade para negócios. Então achei que eu devia fundar alguma coisa para reforçar a economia de casa. Qual foi a tua primeira empresa, teu primeiro empreendimento? Eu comecei em 9 de fevereiro de 76. Eu peguei o serviço de entregas da Aviação Garcia, ali da rodoviária. Pegar na rodoviária e distribuir nas casas. Até foi um fato. As encomendas que vinham de ônibus, é isso? As encomendas que vinham de ônibus. Eu ganhava por entrega. Como deu muito certo, nos 3 primeiros meses, eles me chamaram em Londrina e me deram todas as cidades do norte do Paraná para fazer entrega. De Bandeirantes a Nova Londrina, Goerê, Campurão, Moarama, Cianorte. E eu não tinha quase capital, comprei uma Kombi, aí comprei bicicleta de carga e lambreta com carreta atrás. Em cada cidade eu fui arrumando, adequando de acordo com o tanto de encomendas que em média chegavam diariamente. Mas foi bem, no primeiro ano eu já me capitalizei um pouco e fiquei olhando até um cliente só. Eu preciso arrumar mais um. E aí descobri que o Correio fretava veículos para transporte de malotes de banco. Naquela época era monopólio do Correio, o transporte agrupado. E fui atrás. Depois de muita luta, consegui cadastrar minha empresa no Correio em Curitiba. Em 77 ganhei uma concorrência para 3 veículos. 3 Fusca, fiquei muito empolgado. 4, 5 anos depois eu tinha uma frota de 200 veículos trabalhando pelo Brasil. Pô, você ficou muito tempo com isso, inclusive foi dessas empresas de transporte que você passou para a educação, de certa Exatamente, forma. Me capitalizei ali, tive uma construtora também, quando eu vi o sistema de condomínio, era um bom resultado para a sociedade e para o empreendedor, né? Porque a empresa tem que ser bom para os 2 lados, né? Não é? Ela tem que ter esse objetivo comum. E fiz 8 edifícios em Maringá, mas nunca parei de dar aula porque a educação sempre foi meu sonho, uma forma de comunicar, levar mensagem, ajudar a construir cidadania, vida, ética, etc., né? Princípios, né? Sempre pautei muito por princípios. E aí por volta de 80, final da década, segunda metade da década de 80, inclusive fui diretor da Faculdade de Jandaia, mesmo tendo empresas filiais de transporte para o mundo, no Brasil, muitas cidades do Brasil, eu sempre gostei de enfrentar desafios. Eu tenho me pautado numa palavra de Sócrates que ele diz que a vida sem desafio não vale a pena ser vivida. E também aprendi lá no primeiro aninho que o que merece ser feito, merece ser bem feito. É simples, né? Quando a gente faz bem feito, as pessoas percebem. Agora, você saiu de uma empresa de malote em expansão, claro que hoje com a internet, com as coisas digitais, isso já deixou de existir.
Mas era uma empresa segura na época, para investir numa educação num país que você quase não tinha instituições de ensino superior privado. Como é que foi esse desafio? Porque o que não faltava era oposição para isso. Exato. Na verdade, a tendência, a linha de esquerda brasileira sempre foi contra a educação privada, não é? Porque a educação, na verdade, é disputada por várias tendências e por várias correntes ideológicas que querem implantar a sua, né? Então sempre é um desafio, é só ver o Ministério de hoje, onde está a maior disputa ali, a maior dificuldade é no Ministério da Educação, por interesses de grupos adversos, né? Mas eu sabia que era muito difícil abrir uma faculdade naquela época. Maringá não tinha, uma grande parte das cidades não tinha instituições privadas, mas Marília tinha, Prudente tinha, e eu olhei e falei, se alguém tem, eu posso abrir também. Eu sempre olhei desse jeito, ninguém é melhor que eu, não sou melhor que ninguém, mas tem que ir atrás. Se alguém fez, e é justo, é bom para as partes, por que eu não posso fazer? Claro que são grandes desafios, grandes montanhas a ser transpostas, né? E fui atrás, lutei, foram 4, 5 anos trabalhando nos processos, indo a Brasília, voltando, etc. E consegui a autorização de 2 cursos em janeiro, fevereiro de 1990. Comecei com 180 alunos e 2 cursos. Hoje, quantos alunos? Bem, esse início de ano nós temos 196 mil alunos, presenciais e à distância. Presenciais em Curitiba, Londrina, Ponta Grossa, Maringá, e à distância mais de 600 polos espalhados por todos os estados brasileiros, todas as capitais e todas as cidades com mais de 50 mil habitantes. Antes de a gente entrar um pouquinho e falar dessa instituição, que depois eu quero explorar um pouco mais no segundo bloco, o tamanho que o Unicesumar tem hoje, esse desenvolvimento, porque entre montar uma instituição em 1990, instalar ela e ter ela hoje, tem aí vários governos, vários ministros da educação, vários problemas econômicos que o país atravessou. Como é que você descreve essa linha de sucesso que vai completar no ano que vem 30 anos? Na verdade, isso exigiu muitas estratégias, muita habilidade, porque vários governos que antecederam há pouco tempo não tinham interesse no desenvolvimento da educação no país, né? A educação é uma ameaça para governos que não são bem intencionados. Não é? Desenvolvimento do povo não interessa muito, mas tem que cumprir números aí que se cobra para apresentar mundialmente, tem que estar na escola, etc. Mas não é bom que não tenha qualidade. E eu tenho trabalhado na contramão dessa história, procurando oferecer qualidade para valer, né? Para se ter uma ideia, os projetos de educação no Congresso, que são bons, que melhoram a educação, não caminha de jeito nenhum. Há uma corrente contrária, mais ou menos nos bastidores, gigante, né? Mas em 1996, Fernando Henrique aprovou um projeto de lei chamado nova LDB, 9394/96, eu já tinha começado há um tempo atrás. Para você ter uma ideia, para começar uma faculdade naquela época, podia começar só com 2 cursos. Demorava 4, 5 anos o projeto em Brasília para ser aprovado ou negado. 90% dos projetos eram negados. E para pedir mais 2 cursos, aqueles 2 tinham que ser reconhecidos. E para reconhecer aqueles 2, eu tinha que formar a primeira turma. Então, 4, 5 anos para autorização de abertura, mais 4, 5 anos para poder pedir o reconhecimento, era um intervalo de 10 anos com 2 cursos. Então eu abri mais de uma faculdade. Abri uma, quando saiu os 2 cursos, já abri outra, protocolei, quer dizer, mesmo antes de poder pedir mais cursos naquela. Já tinha outra funcionando. Já tinha outra funcionando, né? Em 94 eu já tinha 2 faculdades aqui em Maringá, com 4 cursos. E um deles foi Direito. Também foi uma grande luta para tirar do curso de Direito. Para se ter uma ideia, foi o primeiro curso de Direito do norte do Paraná em escolas privadas. Londrina tinha 2 faculdades privadas, uma de 1970 e outra de 72, e eles em 94 não tinham tirado o curso de Direito ainda e eu implantei o meu aqui. Então, muito trabalho, muito jeito, muito relacionamento, muita habilidade e provando que a gente faria bem feito, né? E realmente conseguimos comprovar isso ao longo da história. Hoje nós estamos entre 5% das melhores instituições do Brasil pelo IGC. Tantas outras barreiras nós tivemos que enfrentar, né? Mas desanimar jamais, tem que ser proativo, tem que ter visão holística, perceber tudo que está acontecendo ao redor e ir em frente. Daqui a pouquinho eu volto a conversar com o Wilson Matos. Nós vamos falar com ele sobre o Unicesumar hoje, o que é essa instituição para Maringá, para a região, para o país, qual o tamanho dessa instituição em âmbito nacional. É a nossa conversa no Capital e Poder, na TV Unicesumar, na CBN, nosso segundo bloco.